audiência do JTT Diário Especial. Fique em casa, como vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, hoje estou aqui com a minha camisetinha. Eu desacato o capitalismo, o racismo, o machismo e a homofobia do portal Desacato. Ó que D bonito aqui, esse D que vocês já conhecem. Gente, bom, para começar, vamos lá, vamos começar, né? Eu quero chamar vocês para mandarem as suas pautas, as suas críticas aqui para os nossos telefones, para o nosso telefone. Esse primeiro é da nossa redação, a gente não está na nossa redação, a gente está em casa, fica em casa. Então você manda suas mensagens para esse WhatsApp aqui, ou pode ligar diretamente para esse número, é o 048 988077742, e também tem o nosso e-mail aqui, que é o portal.desacato@gmail.com. Mande suas pautas, mande o que você gostaria que aparecesse, mande suas fontes, né, de pautas, denúncias, ou se você quer nos contar sobre como que está sendo aí na sua região com o Covid-19, como que está sendo o confinamento, o isolamento, como você preferir, certo? E também nos siga em todas as nossas redes sociais que estão aqui. É difícil medir aqui, né, porque fica espelhado. Aqui o primeiro é o portal Desacato, que você já conhece. Se você ainda não conhece, a gente vai conhecer daqui a pouquinho juntos. Desacato.info. Tem também o nosso Instagram, que é o @portal.desacato, o Facebook, portal.desacato, no YouTube, Portal Desacato, e embaixo, que é o Twitter, que é o @DesacatoBrasil. Veja aí qual o mídia social que você mais acessa, procura lá o Portal Desacato para você sempre estar bem informado. Compartilhe sempre, curta as nossas publicações, retuita, enfim, dá coraçãozinho no Insta, enfim, gente, compartilhe e comente esta publicação aqui do JTT, beleza? Para hoje, olha só, gente, eu peguei aqui um livro que eu comecei a ler também. Tô cheia dos livros, gente. A riqueza de poucos beneficia todos nós? É uma pergunta aqui, ó. E aqui atrás é um livro bem interessante porque são estatísticas oficiais, pesquisas oficiais que respondem essa pergunta aqui. Aqui atrás fala: depois de décadas afirmando-se que o mercado seria responsável por corrigir as disparidades de renda entre pobres e ricos, pesquisas e estatísticas oficiais atestam justamente o contrário. Os ricos estão cada vez mais ricos, enquanto os pobres cada vez mais pobres. Então, não, a riqueza de poucos não beneficia todos. Os pobres continuam sendo pobres, os ricos continuam sendo ricos e as desigualdades sociais continuam predominando o mundo capitalista. Gente, leiam esse livro, tá? É muito bom. Me mandem, sei lá, me mandem, como que fala? Me mandem livros aí, me mandem o que vocês gostariam, de repente, fazer uma pesquisa. Eu faço uma pesquisa do livro aqui para mostrar para vocês. Me mandem o livro que você está lendo, leiam, né? Eu sei que está sendo difícil parar para ler, mas deixa um pouquinho das redes sociais de lado. Primeiro procura a gente lá, depois tenta ler um livro, porque é muito importante manter a cabeça ocupada. A nossa saúde mental tem que estar em primeiro lugar, depois da nossa saúde física, claro, né? Não se expor ao Covid-19 já é uma grande saída. Gente, espera aí que deu erro aqui. Olha lá, tá mostrando errado. Deixa eu arrumar isso daqui, porque tem que mostrar o nosso portal, a outra informação. Isso, meu querido. Vamos lá para o nosso portal, é tudo ao vivo, tudo acontece aqui. Vamos ver o que tem. Caixa anuncia calendário de saque da renda emergencial para quem não está no CadÚnico. Olha, isso é muito interessante. Vamos ver o que ela anunciou aqui. Nossa, já tem uma grande fila aqui nesse lugar. Vai saber de onde é, de Caruaru. Bem bom, né? Então, se já tem fila, significa que não vai ser depositado, né? Vamos ver. Quem faz cadastro no aplicativo, quem for trabalhadores autônomos, informais, microempreendedores individuais, poderá retirar o dinheiro em espécie a partir do dia 27 de abril.
Bem interessante. Gente, quando vocês forem sacar, cuidado, mantenham aí as distâncias de segurança, vão com luva, vão com máscara, não encostem a mão nos olhos, nos ouvidos, nos todos os orifícios da face. Lavem bem a mão, higienizem-se com álcool em gel. É quase um trava-língua. Vamos lá. Ó, olha só, vai ser por mês de aniversário, mas aqui os dias estão do dia 27 de abril ao dia 5 de maio para resgatar, né, esse dinheirinho aí emergencial. Então vocês fiquem ligados aí, porque os prazos de mês em mês são curtos, hein, gente? Vai começar do dia 27 de abril, tem um tempinho ainda para todo mundo se orientar, mas ó, quem é de janeiro e fevereiro tem um dia, né? Assim como todos os outros meses, tem um dia de saque, gente. Vai bombar as caixas federais, meu Deus do céu. Se ele existe, ele tá falando, vai bombar, gente. Vamos lá. Covid-19, governo cria grupo para coordenar recuperação econômica. Alerta, primeiro óbito de profissional da saúde na região sul. Poxa vida, isso é importante a gente saber. Trabalhadores e trabalhadoras que fazem enfrentamento à pandemia do novo coronavírus estão inseridos em contextos de precarização da saúde pública. O adoecimento dos profissionais da saúde coloca em risco a população, tanto pelo risco de propagar a doença, quanto pelo aumento da sobrecarga dos serviços. Pois é, olha aí, a nossa jornalista Júlia Sajorato mandando essa bela matéria, uma matéria bem interessante aqui para vocês darem uma olhadinha. Tem bastante informações aqui. Bom, eu não vou ler tudo, tá? Porque é muita coisa pra gente ler aqui agora. Espero que vocês consigam ler aí nas suas casas. Eu queria ter encontrado o nome da pessoa que faleceu. Não sei se é o Daniel, tomara que não. Também tem uma outra foto aqui da Cláudia. Bom, dêem uma olhadinha aí nessa matéria, parece ser bem interessante. Vamos ver o que tem mais aqui. Sem testes da Covid-19, Brasil não tem capacidade de medir tamanho do problema. Não sei nem o que te dizer, audiência. Sem testes da Covid-19, já começa por aí. 100. Não é um número 100, é 100 mesmo. Sem nenhum testes da Covid-19, o Brasil não tem capacidade de medir o tamanho do problema. Vamos lá. Participe do seminário virtual. Olha aí, tem um seminário interessante aqui para você participar. Estudo brasileiro sobre cloroquina é interrompido após morte de pacientes. Gente do céu. Não vou comentar nada também. Leiam aí as matérias. Eu não vou dar minha opinião pessoal sobre isso, para evitar conflitos aí na pandemia. Já basta de conflitos. Após irem à Corona Fest, diversas pessoas são diagnosticadas com Covid-19 em Rondônia. Ai, gente, eu só não choro porque a gente tá aqui ao vivo. Vamos lá. Vamos subir aqui, gente. Seja um leitor e uma leitora amiga do Portal Desacato, você pode contribuir para que esse jornal tão bonito, tão interessante, informativo principalmente, continue com uma vida bem longa aí. Você pode nos ajudar a garantir os nossos postos de trabalhos, certo? Você pode então aí clicar aqui no banner, clique aqui, seja um leitor, uma leitora, amiga, amigo do Portal Desacato. Aqui embaixo você pode contribuir com vários valores. Olha só, mensalmente você pode contribuir de 10 a 250 reais mensais, com vários valores aí que você pode encontrar o que encaixa no seu bolso. E anualmente, né, de 20 reais a 500 reais. Esse número aqui é muito bonito, gente. Seria mais bonito ainda se fosse mensal. Tô brincando, audiência. Não tô brincando não, é verdade. A gente tem que continuar, gente. A gente tem que se alimentar, a gente tem que continuar. Você gosta de observar o Portal Desacato, de se informar com o nosso portal, com os nossos jornais, com os nossos programas? Nos ajude a manter isso, certo?
Anualmente aí tem vários valores. Se você não encontrou nenhum valor que não encontrou, tem aqui a nossa conta. Você pode fazer o seu depósito diretamente na conta, manda o seu comprovante aí para Rosângela Bion de Assis. Beleza? Apoie a outra informação, os meios de comunicação independentes precisam sobreviver, gente. E em época de pandemia é uma loucura. A gente não sabe quando que a gente recebe, se é que a gente vai receber. Bom, o que a gente sabe é que para esse mês, de mês em mês, um passo de cada vez a gente tem. Então, nos ajude para que no próximo mês a gente também tenha a certeza de ter. Beleza? Bom, eu não vou ler mais o portal por hoje. Tem muita notícia aqui, olha, que Deus deve estar louco. Se ele existir, ele deve estar louco. Aqui embaixo você assiste aí o JTT que foi ontem. A Viola tá aqui atenta também. Bom, gente, o que a gente tem hoje? Vamos lá. Deixa eu ver. Vou deixar aqui as redes sociais para vocês darem uma olhadinha, nos pesquisar, certo? E vou ler aqui para vocês o que a gente tem hoje. Caboclos e caboclas já enfrentaram pandemias e sabem resistir. Gente, que ódio da colonização. Que ódio da colonização. Vamos lá. Inclusive, um dia eu vi um repórter português zoando o Bolsonaro. Tudo bem, pode zoar o Bolsonaro. Ele é zoável. Ele é ridículo. Só que assim, gente, um português zoando o Brasil, cara, não gostei. Não gostei, queria dar um soco na cara do repórter. Beleza, o Bolsonaro é isso aí que a gente sabe que ele é, né? Não vou falar, não vou xingar o presidente da República aqui ao vivo, apesar de já ter xingado, mas tudo bem. Mas assim, Portugal tem uma dívida histórica com o Brasil e isso não pode ser apagado, não pode ser esquecido. Então não vem zoar o Brasil, beleza? Vamos lá, colonizadores, vocês que são os ladrões. Vamos lá. Debate com a Helenira Vilela e Raul Fittipaldi. Um banco não doa, devolve. De fato, o dinheiro é nosso, né? Machismo cresce em quarentena. Que merda, para não falar palavrão. Solidariedade aumenta, tomara. A resistência cabocla às pandemias é histórica. Em entrevista com o professor Nilson César Fraga, a principal variável do capital na crise é o emprego. É o comentário aí do economista José Álvaro Cardoso. Periferia Viva, programa da Pastoral da Juventude Rural no extremo oeste. É a entrevista com o Tyson Bedin, a presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos em Santa Catarina, que é a advogada Cíntia Maria da Luz, e o defensor-geral do Estado, que é o João Coitinho, está também no JTT com uma entrevista do Sérgio Ronrich. Eles vão falar aí sobre o processo de escolha do ouvidor-geral externo da Defensoria Pública, cargo que existe em lei, mas que ainda não foi assegurado no nosso estado. Beleza, gente? Hoje a gente tem o quadro Panela Solidária com a nossa companheira, colega Verônica Loss. Se vocês se lembram, a gente passou acho que umas 2 semanas atrás um novo quadro, né, que é o Panela Solidária, com ela fazendo uma receita de pão... pão integral. E eu pedi para vocês fazerem em casa, para vocês mandarem os seus comentários. Infelizmente eu não recebi nenhum comentário sobre isso, mas mandem os seus comentários, tentem fazer essa receita que você vai ver hoje, daqui a pouquinho aqui no JTT. Olha, eu fiquei com água na boca, eu editei essa matéria em um momento de extrema fome, então eu fiquei com água na boca porque pareceu muito gostoso o que ela fez. Eu não vou falar, vocês vão ter que assistir o que é. Então assim, ó, tentam fazer em casa e mande um feedback pra gente, pra falar, ai, gostei, não gostei, deu certo, não deu certo. Receitas podem dar errado, tá? As minhas dão errado, normal. Então, e também vocês podem mandar as suas receitas pra gente. De repente, se você quiser gravar um videozinho de você fazendo, sei lá, um macarrão, ou um feijão especial, ou um feijão normal mesmo, manda pra gente, manda aí a sua receita, manda o seu vídeo, interaja com o Portal Desacato. A gente quer saber como você está, como a nossa audiência, que a gente ama tanto, está lidando aí com o Covid-19. Então, fale com a gente, tá?
tá? E confira aí a receita da Verônica Loss de hoje, que é muito interessante, eu nunca tinha visto o que ela fez, me pareceu muito bom, muito gostoso. E logo depois a gente vai ter a sobremesa poética do Michel Cross Martins, que fez uma poesia aí com tudo a ver com o prato que a Verônica fez, gente, ficou sensacional. Bom, a gente também tem Carta Aberta ao Silêncio, da psicóloga Melissa Guimarães, falando um pouco sobre saúde mental e sobre esse coronavírus, né? Ela que é psicóloga aí mandou o seu ponto de vista pra gente, com certeza mais para as próximas semanas ela vai participar também. E, bom, é isso, já falei demais, gente. Vamos ficar aí com o debate do Raul Fittipaldi com a Helenira Vilela. Até amanhã, não esqueçam de ficar em casa, se tiver que sair, se cuidem, por favor, porque o aumento desse coronavírus está acelerando, a curva está crescendo, então tentem permanecer em casa, se tiver que saírem, tomem os devidos cuidados, por favor. E, bom, amanhã a gente volta, espero vocês aqui, comentem, compartilhem e usufruam deste JTT, porque é pra vocês, beleza? Então, até amanhã, gente. Tchau, tchau. Jana Machado, a audiência do JTT fica em casa, e ficou, né? E vai continuar ficando. Estamos de novo aqui com o nosso debate diário por Portal Desacato com a Helenira Vilela. Eu sou o Raul Fittipaldi, já me conhecem, e a Helenira também. Então vamos direto ao debate. Helenira, vamos debater o quê? Porque tem muita coisa, né? Tem aquele moço do Itaú, aquelas doações que vão para fundações desse próprios, né? Eu chamaria de debater cara de pau. Pois então, e também temos um tema que nos resulta muito importante a nós, a cooperativa, por ser feminista também, mas se não fosse, seria igual que o 30% de incremento da violência machista durante a quarentena, pelo menos esses são os dados que andam por aí. E tem alguma atividade solidária. De tudo isso vamos falar nestes 9 minutos que temos para conversar com a audiência. Vamos adiante, Ele. Boa tarde. Boa tarde, Raul Fittipaldi. Boa tarde, Jana Machado. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem for nos ver na audiência do JTT Fica em Casa. Então, tá animado, né? Essa semana, ontem o Dória estava parabenizando e agradecendo o Itaú, que fez uma doação de 1 bilhão, eles estão falando. Só que a gente precisa entender algumas coisas, né? Banqueiro, eu tenho um amigo, não vejo há muito tempo, que dizia que se você quer ganhar dinheiro de banqueiro, de banco, abra um banco, né? Porque banqueiro não dá dinheiro nunca para ninguém. Com todo o dinheiro que eles já estão arrecadando, com a desregulamentação do mercado, que a gente já comentou aqui, eles anunciam essa doação de 1 bilhão para a saúde. Só que a gente precisa entender o seguinte, eles estão doando deles para eles mesmos. Por quê? Eles não vão, na verdade, disponibilizar esse dinheiro para a Fundação Itaú Social, que é uma fundação do próprio Itaú, que é uma fundação que, em tese, é sem fins lucrativos, mas é um dos instrumentos que os banqueiros têm usado na privatização das universidades, era uma das instituições que estava com o olho deste tamanho no futuro para poder comprar ações das universidades para COS. Então, eles fazem 3 coisas com isso. Marketing, obviamente, olha como nós somos bonzinhos, nós ganhamos 28 bilhões ano passado de lucro líquido, mas a gente é tão legal que a gente está doando 1/30 disso para nós mesmos administrarmos, numa fundação que tem interesse comercial para nós, e depois a gente abate isso, obviamente, de uma parte dos poucos impostos que não são impostos. Então, Helenira, é uma delicada forma de lavagem do dinheiro do Itaú, é isso? Eu não sei se é exatamente lavagem de dinheiro, mas é uma forma de você fingir que você está doando dinheiro para uma situação onde eles teriam obrigação de fazer isso e fortalecer uma instituição que tem sido estratégica no processo de mercadorização e financiarização da educação pública e da saúde pública. Então, vamos ver como é que eles vão efetivamente gastar esse dinheiro. Ele convidou o Armínio Fraga, que é ex-presidente do Banco Central, para administrar esse dinheiro que eles não estão chamando de fundo, porque se chamasse de fundo tinha outras questões de mercado aí, mas eles estão disponibilizando ele. Mas é isso, não é
uma doação que vai ser administrada pelo Sistema Único de Saúde para beneficiar o conjunto da população em tudo que a população precisa. Aí a gente, Helenira, tem que esclarecer para a audiência uma coisa que parece óbvia, ululante, mas sempre é bom lembrar que um banco, quando faz as doações, não está doando nada, apenas está devolvendo uma pequena parcela do que ele ganhou com o trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras, que são os maiores produtores da riqueza do país. E é bom lembrar também que o Banco Central, há umas 3 semanas atrás, anunciou um pacote que disponibilizou para os banqueiros brasileiros a oportunidade, porque aí, de novo, não é aporte diretamente. O aporte diretamente do Banco Central para os bancos brasileiros foi de bancos e instituições financeiras, que nem todo mundo é banco, 70 bilhões de dólares, mas tem uma disponibilização com liberação de depósito compulsório e tal de 1,2 trilhão de crédito para comprar Então talvez, Serenina, não seja correto dizer que é lavagem, mas que o banco fica limpinho, e o dinheiro fica em casa e eles vão administrar. É aquilo, tu vai ser solidário com uma comunidade, mas tu fica com o dinheiro, não entregas nunca para a comunidade e ela vai recebendo da forma que tu bem entendes que ela deva receber. É isso muito mesmo. Rápido, né? E cada pouco chegar na mão de qualquer um vai ter muitas câmeras, muitas fotos, muita marketing institucional para a alegria do marketing, né? Helenina, mas tem outros problemas mais graves que esses detalhes, que não são pouco importantes, mas tem uma coisa mais grave. Tem crescido durante a quarentena em quase todos os países, no Brasil também, aparentemente mais ou menos um 30%, a violência machista, porque a mulher está convivendo muitas vezes, né, com seu algoz. Então, durante a quarentena, essa questão é mais grave. Do ponto de vista da violência contra a mulher, o lugar mais perigoso para uma mulher estar é dentro de casa com os homens da sua família e da sua convivência imediata, né? A gente já falou isso aqui, mais ou menos 80% dos feminicídios acontece dentro de casa. 70 e poucos por cento é o parceiro, né? Ou o ex. E então, estar dentro de casa por todo esse tempo com as pessoas, é normal, pelo próprio confinamento, que haja um aumento de estresse, né? As pessoas ficam agoniadas, elas não podem sair, elas não fazem as atividades físicas que normalmente fariam, elas não têm contato social, isso tudo faz aumentar o estresse. Num lugar de convivência, tem 2 coisas que aumentam muito para as mulheres. O trabalho, porque aquele trabalho não remunerado, né? Que o trabalho de cuidado sempre foi 3, 4 vezes mais responsabilidade das mulheres do que dos homens. Trabalho de cuidar da família, de cuidar da casa, de cuidar dos idosos, de cuidar dos doentes, de cuidar das crianças, cuidado. Esse trabalho não remunerado aumenta muito. E a violência aumenta muito, porque essa pessoa que não está saindo para trabalhar, bebe mais, tem mais estresse interno, tem que conviver com os filhos, o que raramente essas pessoas estão fazendo, estão convivendo 24 horas por dia com as crianças. Isso tudo frequentemente é descontado nas mulheres e, como você falou, o índice de denúncia tem aumentado em 30% aqui no Brasil. A Damares tinha anunciado, a ministra, né, da Cidadania da Mulher, tinha anunciado há umas 2 semanas que o número de denúncia nacional tinha aumentado 9%, certamente, como sempre, são subnotificações, então a gente tem que criar uma rede de oportunidades, em geral entre as mulheres, entre as organizações feministas, para receber essas denúncias, acolher essas mulheres. É bem mais difícil acolher em situação de quarentena, porque você tem uma condição em que vai levar para onde, vai tirar de casa, não vai denunciar na delegacia, como é que faz a circulação, como é que faz com os filhos, mas a gente tem que estar atento. Existe o 180 que ainda está funcionando, né, recebendo essas denúncias, e as mulheres precisam contar com outras mulheres. Se você está sofrendo violência, converse com as suas amigas, converse com as mulheres mais próximas, converse por redes sociais, com ONGs, por telefone, por WhatsApp. Eu fico à disposição, meus contatos são públicos, está no Facebook, mas entre em contato, peça ajuda, não fique convivendo com a violência, porque a gente já teve, inclusive, feminicídio aqui no estado de Santa Catarina nessa quarentena por causa disso. Então, não deixe a violência crescer, porque ela pode resultar na morte. Enfim, Helenira, já indo para o finalmente, tem solidariedade. Você está
reclamando a solidariedade entre as mulheres, solidariedade de gênero, fundamental neste período, sempre é, mas neste período de agravamento é mais importante ainda, mas tem outros eventos de solidariedade, outros movimentos de solidariedade, e você esteve hoje reunida pela manhã por ocasião disso. Isso, a gente já comentou aqui, semana passada tivemos uma reunião virtual, hoje a gente fez uma reunião presencial, devidamente todo mundo com máscara, álcool, distanciamento, tomando todos os cuidados, mas a gente está montando, é uma iniciativa que foi proposta inicialmente pela Intersindical, mas que já está sendo encampada por vários entidades, né? As Brigadas Populares, a CUT, uma série de pessoas que são dirigentes do movimento, e aí a gente começou a organizar. Hoje a gente organizou as comissões, organizou o funcionamento, então fique atento nas redes sociais, é um comitê popular de solidariedade, ele não tem esse nome ainda, a gente ainda não decidiu o nome, mas a ideia é que a gente faça basicamente 3 coisas, que é recolher doações, tanto em dinheiro quanto as doações em si, basicamente de alimentos, material de higiene, equipamentos de proteção e cobertores, porque a gente está entrando no inverno, então agasalhos e cobertores a gente vai estar recolhendo e selecionando. A gente vai articular uma rede de distribuição desse material e a gente vai articular uma rede de assistência social, então, de que as pessoas tenham acesso aos direitos, às iniciativas que têm, para fazer circular essas informações mais. E assessoria jurídica também, se aparecerem questões que a gente possa dar, pelo menos os primeiros encaminhamentos, as primeiras orientações. Isso ainda não está funcionando, começa quinta-feira, o plantão, e a gente está organizando as comissões, a comunicação, os protocolos. Hoje a preocupação bastante da gente é que a gente define os protocolos para, inclusive, a gente garantir a segurança de que as doações cheguem sem vírus, que a gente próprio ao circular, não se contamine. Então, a gente vai fazer os treinamentos do protocolo para ter essas informações e a semana que vem já vamos estar com todas as informações aí para divulgar a conta e tudo, página no Facebook, a gente passa para o desacato. Muito bem, então na semana próxima teremos isso, amanhã nos encontraremos de novo para fazer nosso debate, nossa conversa, na verdade, no debate, pontualizações que nós achamos necessário para esclarecer, para nos acompanhar, para nos abraçar e para aumentar, assim como aumenta, desgraçadamente, a curva do coronavírus, também tem que aumentar a solidariedade, nosso abraço fraterno. Elira, um bom dia do que resta, né? E a gente se encontra amanhã, é isso? Amanhã nos encontramos e estava pensando, Raul, que as pessoas podem fazer perguntas também, sugerir temas que elas quiserem que a gente comente, né? Vamos organizar isso então, vamos estimular isso também. Jana Machado nos espera, Lenira, até amanhã, um beijo grande. Um beijo, tchau, audiência, fique em casa, se cuide. Fique em casa. Boa tarde, final de tarde aqui no JTT Diário Especial de Quarentena. Hoje a gente vai até Londrina, no Paraná, conversar com o professor Nilson César Fraga, que vez ou outra escreve aí pra gente também, sempre participa, né, nosso seguidor aí no Portal Desacato. Tudo bem, professor Nilson? Como está Londrina nesse momento? Aqui em São Miguel do Oeste está um pouco frio, como é que está aí a temperatura? Olá, Cláudia. Aqui hoje amanheceu também com cara de outono, com características de inverno, assim, está meio nublado, está meio frio e é preocupante em tempo de coronavírus, né? Mas a cidade está relativamente paralisada, ou seja, a gente vê algum movimento daqueles que resistem, os teimosos, né? Daqueles que são obrigados a trabalhar, mas a cidade segue em quarentena, né? Em quarentena, e você também, né? Nilson, fala pra gente um pouquinho, você que há mais de 20 anos aí estuda também essa questão do contestado, né? A gente sabe que existe uma guerra que ela é histórica, que persiste ainda nas populações mais vulneráveis, que também são os caboclos e caboclas da região do contestado. Fala pra gente como está, né, esse povo todo nesse período de pandemia, depois de ter enfrentado tanta desgraça na história e hoje ainda, né, enfrenta um novo velho vilão aí. Eu mantenho um contato direto com a população do contestado, já são mais de 20 anos, são 25 anos, né, de estudos, mas 20 anos de atuação lá.
Há uma série de auxílios de algumas prefeituras para com a população em situação de vulnerabilidade muito mais profunda, né? Em municípios como Lebon Regis, Timbó Grande, Matos Costa, até mesmo Caçador, são cidades que têm índices de pobreza acima de 35%. Há cidades com índices de pobreza próximo a 50%. Então, numa situação como essa população é a que mais sofre. Não vamos dizer que é novidade, porque eu venho dizendo há muitos anos que o contestado há mais de 100 anos segue em guerra. É uma guerra ininterrupta, é diuturnamente um povo lutando pelo direito à vida, à terra, à justiça, à cultura, a existir, né? Então, eles seguem em guerra e, nesse momento, eles vivem uma outra epidemia, agora uma pandemia, né? Durante a Guerra do Contestado, há 100 anos atrás, 105 anos que a guerra oficialmente concluiu, eles estavam vivendo o tifo, uma epidemia de tifo, mas tinham passado por cólera e tinham passado pela fome profunda, a mais desgraçada das fomes vividas, talvez no Brasil, tenha sido a fome do final da Guerra do Contestado, que foi tática de guerra. E a guerra em si, que também é uma grande peste, uma grande praga, não deixa de ser uma epidemia, uma coisa criada pelo ser humano. Então o povo caboclo, sobretudo o povo caboclo do Contestado, convive na memória, no seu DNA, nos seus ossos, a história do sofrimento e da dor. Então talvez eles sejam mais resistentes do que nós, né? A atual geração, para entender o sofrimento que o mundo lhes impõe. Sim. E a quem os caboclos e caboclas também sempre se apegaram na história, porque é preciso se apegar em alguma coisa nesses casos, né, para enfrentar a guerra, para enfrentar tanta desgraça. A quem você pode dizer para a gente, Nilson, que essas populações se apegaram? Eles seguem apegados na sua própria identidade cultural, né? A identidade cultural cabocla é religiosa, é São João Maria, a fé inabalável no monge, e ele se tornou mais forte nesse momento, né? Porque eles vivem a guerra da peste agora, de uma nova peste. Então, a gente acompanha pelo Facebook, pelas comunidades, pelo WhatsApp, a fé, as rezas, as orações de São João Maria sendo evocadas, e também São Sebastião. São João Maria e São Sebastião foram o suporte moral, o suporte médico, o suporte psicológico para que eles enfrentassem uma guerra. Então, nesse momento, São João Maria, que nunca os abandonou, está cada vez mais forte no seio da sociedade cabocla catarinense e também paranaense. Tá certo. E, Nilson, a gente acompanhou também nos últimos períodos, aí até no ano passado, inclusive, estivemos com o Gilson Carlos Souza, lá de Fraiburgo, da PAFEC, na Assembleia Legislativa teve uma discussão junto com o professor Paulo Pinheiro Machado também. Você fez várias denúncias que a gente acabou compartilhando a respeito da mudança do nome da região do Contestado, também uma ofensiva criada ali por uma ala da burguesia. Como é que ficou essa discussão também nesse período, né, onde também as forças estão concentradas ou não estão nessa questão da pandemia? A questão da mudança do nome é aquilo que eu havia falado, ou seja, o Contestado segue em guerra, né? Desde 1912, talvez antes, né? Até hoje há ainda uma tentativa histórica, social, econômica, política, canalha das elites catarinenses e paranaenses de eliminar aquilo que restou do povo e da cultura cabocla. Mas não existe uma guerra de extermínio completa. Sempre há sobreviventes que nos contam. Há sobreviventes da peste do passado, das pestes da Guerra do Contestado, e há sobreviventes da guerra ainda. E eles nos dizem, e os seus filhos e netos nos dizem que essa população segue em guerra. A tentativa, aliás, a mudança, né, porque eles oficializaram do Vale do Contestado para o Vale dos Imigrantes, eu acho que foi o último tiro da boca de um canhão republicano, da arrogância, da soberba, da elite da burguesia catarinense. Porque nos últimos anos o movimento de cultura cabocla, de aceitação, de reencontro, ele se tornou muito forte, Cláudia. E em várias cidades a população fez festivais, eventos, semanas, não é? Várias ações muito bonitas a partir da sua história secular de luta e resistência. E isso começou a incomodar as elites regionais. E a burguesia e os capachos dessa elite, que são aqueles que a representam e que estão na linha de frente. Porque quem realmente quer a destruição da cultura e do povo caboclo está sentado numa poltrona de veludo vermelho nos palácios de Santa Catarina e do Paraná, né? E
Essa linha de frente, então, conseguiu fazer a mudança do nome. Nós propusemos, né, inclusive no dia 9 de setembro do ano passado, eu entrei com um processo no Ministério Público pedindo que não fosse efetivada essa mudança, mas a mudança é uma grande estratégia econômica, porque a economia e o capital sempre foram uma desgraça sobre o povo caboclo, porque já estava consolidado o Vale do Contestado em nível nacional e até mesmo internacional. E com a consolidação de um roteiro turístico, tu tem a diminuição dos recursos da federação para eles. Então tu tinha que romper o contestado, criar um novo roteiro turístico para receber mais recursos. Então é apenas um grande jogo para ganhar dinheiro. Nada mudou. Então o Vale dos Imigrantes fake, dos imigrantes genéricos, porque há imigrantes em todo o território desse continente, em todos os lugares para onde os europeus lançaram suas caravelas, há imigrantes, há nações construídas pela imigração. Eles acabaram dando um tiro no pé, se tornando algo genérico, né? Toda Santa Catarina é terra de imigrantes. Até porque nós eliminamos de forma brutal os povos originários. São poucos, né? São uma resistência muito pequena comparada aos caboclos, que também fazem parte, né, geneticamente, desse grupo de resistência que são os povos tradicionais. Está parado nesse momento, ou seja, nós temos a pandemia, o coronavírus, a sociedade relativamente isolada faz com que a discussão do Vale dos Imigrantes esteja estanqueada. E o Vale do Contestado, ele está mais forte nesse momento, porque os caboclos têm toda uma história de luta e resistência às pestes, às pragas. Não quer dizer que os europeus e seus descendentes não tenham, não é? Só que os caboclos estão sobre uma terra que era sua. Eles sabem onde se esconder. Eles sabem onde encontrar a erva que cura. Ou onde encontrar uma água santa de São João Maria que vai lhes dar força. Os imigrantes, não. Mas, por fim, eu acho que a maior tragédia da mudança do Vale do Contestado para o Vale dos Imigrantes se deve à tentativa de assassinato da referência geográfica do contestado. Isso é peso de produto que se vende no mundo capitalista e nós não podemos ser ingênuos. Né? Produtos de referência, de indicação geográfica têm um valor de mercado absurdo. E o contestado tinha esse valor embutido. Um vinho do Vale do Contestado é um vinho que tem uma referência geográfica que pode ser reconhecida no mundo. Agora vão vender vinho de qualidade genérico dos imigrantes. Foi um tiro no pé. Isso mostra a burrice, a ignorância e a falta de leitura e de conhecimento das nossas elites. Tá certo, Nilson. Eu sei que é bastante conteúdo aí que tu traz e eu vou te agradecendo, né? Porque hoje também outras pessoas vão falar aqui no nosso espaço do JTT Diário. É sempre um prazer te ouvir e a gente sabe que as terras contestadas também vivemos aí uma região que está empobrecida, mas que é muito forte. Para enfrentar o que enfrentou durante todos esses anos, tem que ser muito resistente, tem que ser muito forte. Então, Nilson, um grande abraço para ti, siga em quarentena, se cuide muito e força aí na luta sempre, né? Obrigado para ti também. E o povo caboclo resiste porque sempre resistiu. Tá certo. Até mais, Nilson. Um grande beijo. Olá, José Álvaro Cardoso, seja bem-vindo ao JTT Fique em Casa. Você está ficando em casa, José Álvaro? Estou ficando em casa, inclusive, dentre outras razões, eu sou da faixa de risco, então eu tenho que, meu cuidado é dobrado, né? Muito bem. Tu digamos, sofre esse problema apenas em geral, tu não é de nenhuma faixa de risco, mas no meu caso eu não posso me dar esse luxo. Eu já estou medianamente da faixa de risco, porque eu já passei dos 52, e ali já começa a crescer, né? Já começa a aparecer parece. Não parece, Rô. Tá bom, olha só, Zé. Eu te chamei aqui no JTT Diário de hoje para a gente conversar sobre a medida provisória 946, que extingue os fundos do PIS-PASEP. O PIS, né, que é esse programa de integração social que é da iniciativa privada, e o PASEP, que é o mesmo direcionado ao servidor público. Exatamente. E esses fundos, eles arrecadam recursos que, além de pagar, né, o abono para o trabalhador, eles também fazem parte do financiamento do seguro-desemprego. E aí, então eu pensei, tá, mas tem uma contradição aí. O governo lançou uma MP que parte do corte do salarial dos trabalhadores vai ser bancado pelo seguro-desemprego. E ele está extinguindo fundos que
injetam recursos no seguro-desemprego. Então, eu me pergunto, essa contradição, ela não... como é que fica nesse momento em que justamente os trabalhadores vão precisar dos recursos do seguro-desemprego? Mas, na verdade, Rô, não existe contradição, porque a ideia desses caras é esvaziarem o que eles puderem de atendimento a quem precisa, né? Aos mais pobres, aos trabalhadores, especialmente aos trabalhadores que mais precisam, que rodam muito no mercado de trabalho. A taxa de rotatividade no mercado de trabalho do Brasil é das maiores do mundo. Tem setores, como da construção civil, que o trabalhador que roda mais de 100% do estoque de trabalhadores todo ano. Então não tem contradição, por quê? Porque eles querem acabar com isso. Esse negócio de seguro-desemprego, etc., eles vão cada vez mais dificultar o acesso à obtenção do seguro-desemprego. Então, na cabeça de um cachorro louco tipo Paulo Guedes, eles não têm dúvida. Não, nós vamos desidratar esses fundos, porque o mercado resolve. O trabalhador não precisa de ajuda do Estado para sobreviver durante o período de desemprego. Então, não há contradição. Eles têm uma política de retirada do Estado da economia o mais possível. É importante a gente lembrar que essa medida provisória, encaminhada agora durante a pandemia, exatamente para confundir a cabeça das pessoas. Está todo mundo ligado em comida, precisa botar comida na mesa e evitar que o vírus lhe pegue. Eles aproveitam e encaminham medidas provisórias para viabilizar coisas que no ano passado, por exemplo, tinha sido encaminhado através de PECs, que é mais complicado, porque emenda constitucional depende da opinião dos congressistas, dos parlamentares. Então eles pegam, vamos lembrar, no final do ano passado, se eu não me engano, no mês de outubro, eles enviaram o Plano Mais Brasil com 3 PECs. Uma das PECs, se eu não me engano era 189, visava liquidar os 200 e tantos fundos constitucionais que existem no Brasil. Então eles estão aproveitando, né, a confusão para liquidar um dos fundos, que é o fundo PIS/PASEP. Como tu lembrou bem, esse fundo os fundos não surgiram por acaso. A gente pode ter problema de inoperância nesse ou naquele fundo, mas os fundos surgiram exatamente como mecanismos de melhoria das condições de vida da população ou de segmentos da população, nesse caso, né, assalariados, tanto no setor público como privado. Mas a ideia deles é o seguinte: não vai ficar nada, não vai ficar pedra sobre pedra no que se refere à estrutura estatal do Brasil, e esses fundos fazem parte dessa estrutura. De proteção, né? Exatamente. É muito importante a gente entender essas medidas, aqui e ali, dentro dessa lógica geral de destruição do Estado. Destruição. E do seu também, papel, por outro lado, de privilegiamento do capital. Porque isso tudo, no fundo, são ações que interessam ao capital. O Paulo Guedes é um banqueiro e ele vai agir o tempo todo como tal. Então tá, José. Muito obrigada pelas informações. Queria mandar aqui um abraço para a Jana Machado, para o Raul Fittipaldi, para a Cláudia, para a Thali. Estou com muita saudade dessa galera aí que a gente só está se encontrando virtualmente. Então, deixo aqui, através do programa, um abraço. Tá? José, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Estamos à disposição de vocês aí. Abraço. Leitoras e leitores, o pessoal que nos acompanha aqui no JTT Diário, nós vamos conversar agora com o Taisso Bedin, que é militante da Pastoral da Juventude Rural aqui do extremo oeste de Santa Catarina. Boa tarde, quase boa noite, Tyson. Bem-vindo ao JTT Diário. Como está você? Boa noite, Cláudia. Boa noite aos assistentes e aos ouvintes do JTT Diário. Eu estou bem. Estou bem. E vocês estão bem? Como estão na quarentena? Nós estamos bem, com muitas entrevistas aí, bastante programação, todo dia aqui com a outra informação, né? Mas, Tyson, falando em informação, na sexta-feira aconteceu uma ação de solidariedade, uma ação política que vocês chamaram aí de entrega de cestos também
para algumas comunidades periféricas de São Miguel do Oeste. Eu sei que tem a ver aí com o programa Periferia Viva. Contextualiza para a gente um pouquinho sobre essa proposta. Então, sim, a gente fez uma entrega, algo mais na perspectiva da simbologia, como que são os vários atos políticos que a gente anda organizando enquanto resistência, mas também que dão algum sustento, né? Também material, né? Que é a questão que, além de tu entregar uma proposta política, tu entrega alguma coisa palpável, né? Que no caso é um pouco de comida. Saudável, sem agrotóxico, de produção desvinculada ao mercado do agronegócio industrial brasileiro. Então, a gente fez uma entrega dos frutos da região aqui para alguns trabalhadores da periferia urbana, né, daqui da região, que no caso foi lá em São Miguel, e também junto com isso foi essa proposta, né, de que é necessário e possível a gente construir outros mercados de ação direta e em resposta também a essa crise, essa pandemia, esse isolamento, né, que é forçado da população, mas é em prol de um bem maior, todo mundo chama, né, e não deve ser prolongar para além, né, do que a saúde pública exige. Mas também a gente não pode subjugar, é necessário a gente se isolar, a gente se cuidar, porque as vidas, né, das pessoas, elas estão em risco por causa de uma coisa que elas não podem, nós não podemos enxergar. Uhum. Tyson, o que seria exatamente esse mercado direto, essa aliança entre campo e cidade? Como é que vocês têm discutido isso? Então, o mercado direto, ele é uma prática camponesa de longa data. A prática camponesa desde da história da urbanização, né? Os camponeses passaram do momento que eles produziam um excedente para compartilhar com quem não produz. Uma vez fazia isso numa troca direta, mas daí com o avanço do capitalismo, a sociedade urbana, isso foi feito uma produção exclusiva para os urbanos que não trabalham com comida. Daí hoje em troca de dinheiro. Meio por cima, assim, né? Então, o mercado direto para a agricultura camponesa, ele com o desenvolvimento dos mercados e da economia, ele acabou, primeiro por restrições de saúde pública, né? Que é um risco que daqui para frente algumas restrições de saúde pública elas tomam um cunho político restritivo para muitas coisas. Mas, por outras vezes, a opção política ela não considerou o campesinato. Então, por uma restrição baseada na saúde pública, muitas vezes se construíram políticas que excluem os camponeses de comercialidade do comércio direto. Mas, ao mesmo tempo, ele permite que grandes empresas possam comercializar comida e a gente hoje tem estudos que falam que os ultraprocessados ou que a transgenia, o uso de agrotóxicos e outras práticas que são comuns e permitidas hoje em dia, elas não são próprias para a saúde humana. Elas causam câncer, elas causam obesidade, elas causam outras tantas maléstias para a saúde humana. Então, tudo isso para falar que assim, ainda existem camponeses que produzem comidas diversas. E nos círculos próximos às cidades é possível ainda fazer uma compra e venda direta com essa restrição de que a saúde pública não permite. Por exemplo, hoje a gente não pode vender os processados. Por exemplo, a gente não pode vender carne, a gente não pode vender queijo e algumas coisas que têm restrições.
Então, fora isso, a gente ainda consegue vender muitas outras coisas. E nesse período de pandemia e crise, existem muitas organizações que estão fazendo entrega de doações e mapeamento de mercados. E a gente se incluiu, né, junto com outras tantas organizações. Dentre os projetos que existem é esse da Periferia Viva, né, que está em gestação, está em construção, que também ele tem essa discussão, que é para além da entrega de alimentação, para a entrega de uma proposta, de um projeto de economia direta, independente e com um grande propósito, né? E o propósito é a soberania alimentar dos povos. E é uma bandeira que ela corre o risco de ficar esquecida no contexto atual do Brasil, né? Claro. Inclusive, mais informações sobre esse projeto e essas propostas que se aliam a outras campanhas nacionais. E aí, galera, tudo bem? Voltando aqui em tempos de quarentena, todo mundo online. E quero fazer esse vídeo, né, principalmente durante esse período de reflexão e de grande medo, né, que tem gerado a pandemia de coronavírus, né, e onde várias questões têm vindo, né, tanto questões sociais, né, de grandes injustiças, muito racismo, muito classismo vindo à tona, né, do nosso injusto sistema capitalista, quanto questões, por exemplo, psicológicas, né, individuais, que toca cada um. Então, pensando nisso, eu fiz uma chamada, assim, primeira, carta aberta ao silêncio. Diante do cenário que temos no Brasil e no mundo do contágio de coronavírus, uma pandemia, diante da ideia de 3 respiradores na África, um continente inteiro, não um país, diante da ideia do corona chegando na Rocinha, diante do quase colapso do SUS, diante do indígena de etnia Yanomami morrer aos 15 anos, uma carta aberta ao silêncio. Antes de precipitadas análises sociais, peço silêncio. Antes de achar que nós somos os vírus, silêncio. A modernidade tecnológica classista não suporta não ter análises. Peço silêncio. Como podemos ajudar? O que está ao nosso alcance? Cestas básicas, água e sabão, quarentena? Denunciar o mercado do seu bairro que obriga os funcionários a trabalhar sem máscara? Eu me nego a viver num mundo onde pessoas espiritualizadas acham que o trabalhador cansado que não separa o seu lixo é o excesso do organismo da terra que está sendo eliminado. Silêncio. Se você não tem como ajudar agora, talvez o silêncio seja a revolução. A vida das pessoas já mudou. O luto será individual e coletivo. Por favor, classe alta espiritualizada, silêncio. O vírus que existe na Terra é o capitalismo. Ele tortura pessoas diariamente. Não sabemos quando vai acabar. Então peço silêncio, que vem muito pela frente. Silêncio. Energias poupadas, porque o capitalismo pode se reorganizar a qualquer momento. Para uma revolução de fato, precisamos inicialmente mexer as mãos e movimentar individualmente. A reforma agrária e a luta de classes não vão ser solucionadas pelo coronavírus. Então, que como apelo a gente consiga olhar de uma forma mais coletiva todas as questões que nos têm tocado, para que, né, nações possam conseguir elaborar o seu luto individual, mas que é coletivo, porque é uma pandemia, então todos os continentes estão passando por isso. Mas a ideia de que todas as pessoas sofrem do mesmo jeito é uma ideia muito injusta, inclusive muito racista, né? Então, as pessoas elas estão sofrendo, estão sendo afetadas por formas diferentes, né? Tem formas muito mais injustas de sofrimento nesse momento. Então, sejam nas favelas, sejam nas aldeias indígenas, que também está chegando o coronavírus, sejam lugares onde o sistema de saúde é mais precário. Então, a pegada, né, contra o coronavírus, ela precisa ser defendendo o SUS, defendendo a saúde pública, precisa se pensar todos esses recortes, né, a população em situação de rua também. E individualmente as pessoas estão tendo que elaborar os seus lutos, as suas perdas, elaboração dos seus medos, né, seus traumas infantis. Então é um momento que, antes de fazer qualquer análise social mais profunda, é um momento de reflexão, assim, tanto da estrutura social
é o que nos toca, né, que é o capitalismo e o que está no nosso alcance, quanto olhar a saúde como uma questão de saúde pública, né, não individual, não quando chegar em mim, mas o que eu posso fazer para prevenir, né, que é um conceito de saúde muito interessante, né, saúde pública, saúde coletiva. Defensoria Pública de Santa Catarina terá escolha para ouvidor externo. Entidades da sociedade civil do Estado entregaram essa semana ao Defensor-Geral, João Coutinho, uma proposta de resolução que prevê a escolha do ouvidor geral mediante lista tríplice. Informa Luta conversa agora com a presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, advogada Cíntia Maria Pinto da Luz. Doutora Cíntia, por que não existe em Santa Catarina ainda um ouvidor geral externo? Pois é, aí é difícil, né? Já para a implementação da Defensoria Pública em Santa Catarina, foi uma luta de mais de 10 anos, brigando, pressionando, articulando junto ao governo do Estado e à Assembleia Legislativa do Estado para que a gente pudesse ter a Defensoria, né? Existe legislação federal que obriga os estados a implementar a ouvidoria geral, porém essa legislação ela não repercutiu até o momento. E agora vamos ouvir o Defensor-Geral do Estado, João Joffre Coutinho, sobre o processo de escolha do ouvidor geral da Defensoria Pública, cargo que ainda não existe em Santa Catarina, embora esteja previsto em lei. A Defensoria Pública, na realidade, ela tem uma figura interna, né, que é a ouvidoria externa, que seria a participação da sociedade civil, através do seu ouvidor, dentro da estrutura da Defensoria Pública. Ou seja, apesar de ser uma figura nos quadros da administração superior da Defensoria Pública, é uma figura que não pertence aos quadros permanentes, como servidores e defensores. Então, é um representante da sociedade civil dentro da administração superior da Defensoria Pública. A gente conversou com a sociedade civil, chamou a sociedade civil para mostrar essa resolução. A sociedade civil ela analisou essa resolução e fez uma nova proposta, propôs algumas mudanças nessa resolução. A gente vai analisar agora essas propostas, vai levar ao Conselho Superior para a gente poder chegar na melhor resolução para fazer a eleição e escolha do primeiro, né, ouvidor geral da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. A gente, esse ano, tinha previsão orçamentária, inclusive, para conseguir fazer a nomeação desse ouvidor geral, que teria aí uma data de 2 anos, né? A gente ainda pretende continuar essa conversa, sem sombra de dúvida, e acelerar essa proposição da resolução para finalizar isso e até mesmo ver a possibilidade de iniciar a eleição. Isso aí tudo a gente continua nos nossos planos. Nossa única preocupação é que com essa pandemia agora do coronavírus, a gente sabe que está tendo um impacto financeiro em todos, não é só em Santa Catarina, mas em todo o país, diria até, infelizmente, até no mundo. E a gente vai ter que analisar à frente, mês a mês, para ver se a gente ainda tem estrutura financeira, tornar essa resolução realidade, construir o edital e mais para frente ver a possibilidade real da nomeação com as bases financeiras que a Defensoria Pública vai ter. A Defensoria Pública ela é uma instituição prevista pela Constituição Federal e ela tem a missão, né, essa missão constitucional de fazer a defesa das pessoas em vulnerabilidade. Essa previsão da ouvidoria geral externa, quer dizer, de uma representante da sociedade civil dentro da instituição para poder fiscalizar o trabalho da Defensoria Pública e, com isso, também ajudar a Defensoria Pública a melhorar cada vez mais o seu atendimento a esse público vulnerável. O Defensor Público Geral de Santa Catarina também fala da falta de defensores públicos em nosso estado. Hoje a Defensoria Pública de Santa Catarina é o terceiro pior estado em número de defensores da população. A Defensoria Pública hoje de Santa Catarina, ela fez um estudo e ela deveria ter aproximadamente 350 defensores públicos para conseguir atender o estado inteiro. Hoje a gente, com esses 117 defensores, a gente atende 24 comarcas, mas sem sombra de dúvida a gente precisa ampliar o serviço da Defensoria Pública. A Defensoria Pública ela atende todas as áreas ligadas à Justiça Estadual, como saúde, educação. A maior procura da Defensoria, principalmente, é a questão de família, né, com divórcios, alimentos, guarda de filhos.
Oi, todo mundo que está assistindo e lendo o Desacato. Eu sou a Verônica Lopes, este é Evo Morales e a gente está aqui com mais um Panela Solidária. Hoje a gente vai fazer chutney. O chutney é um molho agrio, doce, salgado, ácido, picante. É um festival de sabores. Do sincretismo da culinária inglesa com a culinária hindu, né? Ou seja, como tantas coisas da Inglaterra, roubou da Índia também o chutney, né? O chutney os hindus já sabiam fazer, né? Mas os ingleses foram lá e se apropriaram. Então, aqui, hoje a gente vai fazer o chutney de cebola. Aqui a gente tem 8 cebolas. 8 cebolas. Cada uma cortada em 8, e elas não estão picadas, elas são separadas em camadas. Então, eu não gosto delas picadinhas, eu busquei muitas receitas de chutney e a maioria pica os ingredientes. O chutney pode ser feito de qualquer coisa. Ó, acende o fogo. O chutney pode ser feito de manga, pode ser feito de qualquer hortaliça, de qualquer fruta, de maçã, de berinjela. A gente vai fazer de cebola, porque hoje a gente foi na feira, tinha pouca gente vendendo, tinha um casal cubano vendendo cebola, aí a gente comprou a cebola dos cubanos. Bom, aqui é o wok, eu gosto muito do wok porque ele tem bastante espaço para misturar, e misturar é importante, ele é grande. Aqui tem 8 colheres de óleo de girassol e um pedaço de mais ou menos 50 gramas de manteiga, tá? Aí a gente derrete a manteiga aqui junto com o óleo. Agora que a manteiga já está derretidinha e o óleo está quentinho, não quente demais, faz essas bolhas porque a manteiga contém água também. A gente coloca aqui a cebola, né? As 8 cebolas cortadas em 8 e separadas em capinhas, nas 8 colheres de azeite. Nesses tempos de gripes, né, e de imunidade baixa, a cebola é muito legal porque ela é muito desintoxicante. Ela tem um monte de propriedades que ajudam a limpar o corpo. E corpo desintoxicado, limpo, faz com que o sistema imunitário fique mais forte para enfrentar qualquer tipo de vírus. Agora, a gente vai colocar 3 colheres de açúcar mascavo. O açúcar mascavo vai dar essa corzinha típica do chutney, né? O douradinho. E bueno. E deixamos que vá se cozinhando nessa gordura e derretendo o açúcar. Agora que a cebolinha já está começando a ficar cozida, o açúcar mascavo já está bem incorporado, a gordura e o suco da cebola, a gente vai colocar maçã. Aqui tem 4 maçãs cortadinhas, né, que eu coloquei elas aqui nessa água para elas não oxidarem enquanto elas esperavam. Mas a gente reserva a água, porque essa água aqui vai ser útil depois. Então aqui temos cozinhando no wok cebolas com maçã. Agora vem a parte mais legal da história, que é os condimentos, as espécies, né? Típico da culinária indiana, né? A culinária indiana usa muitas espécies. Aqui tem gengibre, noz moscada ralada, cravo da Índia, cominho, cúrcuma, mostarda, cardamomo e gergelim.
O chutney normalmente vai pimenta, mas nesse a gente não vai usar porque aqui em casa a gente é meio intolerante à pimenta. Mas quem não é, quem gosta, pode caprichar. Então colocamos tudo isso aqui. E agora que dá o cheiro bom. E bueno, e deixamos aí que se cozinhe até que comece a tostar. Bueno, a coisa aqui já está chegando no tostadinho que a gente está procurando. Está grudando tudo no fundinho da panela. A gente vai mexendo e vai passando esse tom queimadinho, tostadinho, marronzinho, para todos os ingredientes. Eu botei aqui esse monte de tempero que talvez tenha gente que não conheça, que não se identifique, mas esses temperos se encontram em qualquer supermercado e tempero é bom para evitar gripe. Tempero, condimento, todos têm propriedades medicinais, são digestivos, são desintoxicantes e também conservam o alimento. O chutney também é uma conserva. Agora a gente vai dar outro toquezinho doce, que é a passinha de uva. Então aqui já tem a maçã, o açúcar mascavo e a passinha de uva dando o toque doce, os condimentos dando toques picantes. E agora vou colocar acidez, meia xicrinha de vinagre. Isso vai seguir cozinhando no vinagre, um pouquinho mais. E aquela aguinha que eu tinha colocado as maçãs de molho, não vamos botar toda, vamos botar mais ou menos uma meia xicrinha como foi de vinagre. Lembra que eu falei para não botar aquela aguinha fora? Bueno. Então, o chutney é uma coisa que dura muito tempo na geladeira, se colocado num vidro esterilizado. É saboroso, melhora qualquer comida, né? Sobrou uma comida de ontem, come com chutney que fica ótimo. É super chique, dá para dar de presente, né? Com muito pouco dinheiro, tu faz um chutney bonito, saboroso, coloca num vidrinho e dá de presente. Quando tá prontinho, se nota pela cor e pela textura que a cebola tá bem cozidinha, a maçã se desmanchou, os condimentos, o vinagre, a água se incorporaram, tá cremoso. Nas receitas originais se costuma machacar, pisar, aplastar. Eu prefiro assim, tá? Tudo dentro de um vidrinho. Fecha o vidrinho e pode ir para a geladeira e isso dura o resto da vida. Não estraga nunca. Desgaja con suavidad, ternura de capas, la cebolla que somos. Neruda me regaló la cebolla como una realidad poliforme, sincopada y sincerante, una oda en capas crujientes. La cebolla me hizo diferente, de vísceras carencia, fui cebolla hasta la médula.